Nós estamos falando aqui sobre mediunidade, pensamento e palavra, não é? O espírito se comunicando através do pensamento e o médium tendo a tarefa de traduzir o pensamento do espírito em palavra escrita ou verbalizada. Dr. Odilon escreveu: não se pode duvidar da autenticidade de uma mensagem mediúnica, porque a maioria das palavras empregadas em sua redação façam parte do vocabulário do médium. Muita gente, às vezes, recebe uma mensagem e fala assim, essas palavras não eram do meu pai, não eram da minha mãe, não eram do meu filho, esse vocabulário não era deles, não é? Porque a pessoa não conhece mediunidade, não entende mediunidade. Não sabe que mediunidade de efeitos intelectuais é pensamento a pensamento. Então, o que é que o espírito se comunica ali, não é? Com aquelas palavras que faziam parte do seu vocabulário quando ele estava encarnado. As palavras normalmente pertencem ao vocabulário do médium. Agora, claro, quanto mais amplo for esse vocabulário do médium, né, os recursos do médium, mais facilidade o espírito encontra para se expressar. Quanto mais amplo for o seu vocabulário. Dr. Odilon diz aqui: os espíritos não possuem a linguagem articulada dos homens. Eles se expressam através da linguagem universal do pensamento. Quer dizer, os espíritos, em sua essência. Claro que no mundo espiritual mais próximo, como André Luiz nos fala lá no livro Nosso Lar, eles falam português. Lá em Nosso Lar a palavra é articulada. São poucos aqueles que conseguem se comunicar telepaticamente. Mas o espírito, em essência, a linguagem do espírito é o pensamento, né? Até a nossa própria linguagem é o pensamento. Nós pensamos, antes de falar, pensamos e procuramos uma melhor palavra que possa traduzir o nosso pensamento. Mas a nossa linguagem também é do pensamento. Agora, como nós estamos aqui na Terra, em que não conseguimos nos comunicar telepaticamente, nós precisamos da palavra articulada. Dr. Odilon diz: eles, os espíritos, se expressam através da linguagem universal do pensamento. Por isso, todos os espíritos podem se comunicar com as pessoas de todas as nacionalidades sem se preocuparem com o problema do idioma. Por exemplo, podemos estar em qualquer lugar aí e um espírito que viveu na França se comunicar e o médium escrever em português, ele não sabe escrever em francês. Ou se viveu na Inglaterra, nos Estados Unidos, escrever em inglês, escrever em português, o médium não sabe escrever em inglês, mas o pensamento irá traduzir aquilo que o espírito pensa. É evidente que, por uma questão de prova de identidade, um espírito que tenha sido um conhecido personagem francês, na última encarnação, se encontrar no médium predisposição para expressar-se na língua pátria, ele o fará de forma preferencial. Se o médium sabe francês, um espírito que tenha vivido na França, ele vai se expressar em francês. Não é? Isso será mais uma prova. Mas se o médium não sabe francês, ele pode perfeitamente, o médium, ele vai pensar e o médium vai escrever em português. E não tem nada a ver. Agora, quem não conhece esse modo de transmissão de pensamento e pensamento, vai falar assim, mas como é que é? Ele viveu na França, está escrevendo em português. Ele viveu na Alemanha, em vez de escrever em alemão, está aqui escrevendo em português. É o pensamento, é a linguagem do pensamento. O espírito, ele joga o pensamento, os clichês, as imagens, e o médium traduz isto com os seus recursos de vocabulário. Se Allan Kardec desejasse entrar em contato com os espíritas franceses, certamente ele procuraria um médium francês ou um outro
que lhe permitisse exprimir-se nesse idioma, é com os espíritos franceses, né? Embora pudesse fazê-lo em qualquer outra língua, provavelmente os nossos confrades da França iriam estranhar o fato de que ele, por exemplo, se lhes dirigisse em português. O que talvez justificasse ao espírito de Allan Kardec utilizar como instrumento um médium que ignore o francês seria a maior fidelidade doutrinária desse medianeiro, porque para os espíritos superiores a mensagem está acima da forma. Acima da forma. Nós nos lembramos de uma vez aqui no Pedro e Paulo, psicografando, nós recebemos uma mensagem de um jovem, desencarnou jovem, do Sul, do Rio Grande do Sul, não sei se de Porto Alegre ou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E nós sabemos que lá no Sul, não é? Eles costumam falar muito na segunda pessoa, não é? É o tu, não é? É o tu. E aqui em Minas a gente fala na primeira pessoa, eu, você, não é? Lá eles falam tu, ti, etc, né? E eu me lembro que esse jovem escreveu a mensagem para os pais na primeira pessoa. E ele fez uma observação, olha, vocês me desculpem, eu estar me dirigindo a vocês na primeira pessoa, mas acontece que o médium não está habituado a escrever na segunda pessoa. Não está habituado a falar e nem a escrever na segunda pessoa, né? Como muitos médiuns, por exemplo, não estão habituados a escrever e falar na terceira pessoa, não é? Terceira pessoa do plural, não estão habituados muitas vezes, né? Então, isso aí é muito importante a gente levar em consideração. E isso não tira a autenticidade da mensagem. A mensagem deve ser analisada pelo seu conteúdo, pela sua ideia, pelo seu pensamento, pelo seu espírito. A mensagem tem que ser analisada pelo seu espírito, pela sua essência. Seja ela psicografada, seja ela falada, seja ela transmitida, porque às vezes o médium registra o pensamento do espírito, não é? A palavra do espírito pela clara audiência e transmite aquilo que o espírito está tentando dizer a ele, não é? Nós temos que analisar a essência da mensagem. Voltaremos em seguida.